Olá, suave. Essa é Mortícia se preparando para o momento mais infeliz da sua vida. Com cinzas de sua mãe e de seu pai como maquiagem, e com um buquê com apenas os galhos das rosas. Era o seu casamento com Gomes Adams, e seu padrinho era o Mãozinho. Em um dos casamentos, onde os odiados de toda a família Adams estavam reunidos, e o ritual era azedar água de coco e mandar para dentro. Só que os Adams, com seu jeito excêntrico e obscuro, eram odiados pela população local, e tiveram que casar pelas pressas, pois a sequência teriam que lutar pela liberdade. E com a ajuda de Fester, Adams fugiram, e agora estavam a caminho de Nova Jersey. Só que a preocupação de Mortícia era conseguir criar os seus filhos, sem serem caçados novamente pela humanidade. Bom, nesse caminho acabaram atropelando um maluco, o Tropeço, que tinha acabado de sair do hospital de criminosos insanos, e Mortícia achou um lugar maravilhoso, e quem ganhou o emprego foi Tropeço, assim que levantou. Obrigado, rapaz. Mostre-nos o caminho. O lugar sim era um asilo, só que abandonado, cheio de ratos e assombrado, mas era a cara dos Adams, pois até fantasma tinha e eles adoraram. Sendo o novo lar da família Adams, e foi ali que se instalaram. Mortícia teve sua primeira filha, Vandinha Adams, e alguns anos depois, o feioso Adams, no qual Vandinha adorava torturar seu irmão desde sempre. Bom, a vovó e Fester Adams também se juntaram à família, mas era apenas no pôster, pois os dois gostavam de viajar pelo mundo. E foi assim à base de torturas e gritos que os Adams eram infelizes na casa que tinha vida própria, e era bem mal-humorada pela manhã sem seu café. Tropeço tinha seu quarto de manicômio, e Mãozinha adorava ver um pé na internet. O café da manhã também rolava para as plantas carnívoras de Mortícia, e Tropeço tinha que deixar a casa bem infestada de poeira. Já as crianças, era função da árvore medonha e cabote acordá-los, só que Vandinha sempre estava de mau humor, e mesmo vendo seu irmão se lascar, nada disso a animava, só que um barulho além dos portões chamou sua atenção. Era uma garota que ficou com medo e foi embora, e Vandinha não viu nada, apenas ficou na curiosidade. Já Feioso, sua alegria pela manhã era azucrinar seu pai com torpedos. Claro que isso não incomodava Gomes, pois até curtia ver seu filho explodindo. Bom, Feioso ainda queria tacar mais bombas, mas não era só Tropeço que ficou de saco cheio, Gomes também acertando seu filho em cheio, pois era o momento dele estar treinando para o Sabre Mazurka, uma importante data para um garoto como o Adams, e ele se tornaria um homem de verdade. Só que nesse treinamento não seria permitido bombas, uma coisa que o Feioso tinha de monte, e parece que todos os Adams estariam nesse dia fatídico, onde não se viam há mais de 13 anos. Só que o primeiro a chegar foi o tio Chico, que veio mais cedo para ajudar Feioso no Mazurka. Mas uma coisa que intrigou os Adams no almoço foi a pergunta que Vandinha fez, sobre o que tinha além do portão principal, pois nunca saíram daquele lugar. E Mortícia e Gomes contaram aos seus filhos que existia apenas um pântano velho e sem graça, e só poderia sair quando estivesse mais velha e conheceria o mundo assim como seu tio Chico e a vovó. Mas por enquanto o lugar mais seguro era dentro daquela casa, já aquela garota se chamava Parker, era filha de uma apresentadora de TV chamada Margot, que fez uma grande apresentação com direito a balões e confetes para as casas que iria vender dali a algumas semanas. E não ficou interessada em saber que sua filha achou uma mansão abandonada no topo da colina. O jeito para Vandinha então era continuar a atormentar seu irmão, que acabou errando a besta e dessa vez Vandinha iria enterrar seu irmão, pois segundo ela, amava demais Feioso. Feioso. Eu amo você. Só que o balão vermelho... Os confetes que apareceram por ali incomodou Mortícia, já que aquilo era o posto de trecho e estava por todo lado. E como o nevoeiro se dissipou, significava que o pântano tinha sido drenado. A razão foi justamente as 50 casas que Margot fez para vender aos seus espectadores. Então Gomes teve uma ideia de se apresentar para a alegria de Vandinha que iria sair finalmente da casa, só que para quem fosse morar na cidade, a visão que teria da colina era de uma mansão horripilante. Mas mesmo assim, os Adams queriam conhecer a cidade colorida, ficando impressionados que não estavam correndo com tochas e flechas atrás deles. Obviamente era uma família muito esquisita e todos ficaram espantados, ainda mais com o jeitão deles. Então ouviram uma canção onde algumas crianças cantavam e dançavam, e no meio também estava a garota Parker. Mas para o tio Chico era horrível demais aquela música, mas Gomes acreditava que era uma forma de dar boas-vindas a eles. Então ele fez o mesmo, começou a cantar e soltou alguns morcegos para cima da população,
que correram feito malucos de medo. Bom, eram diferentes sim, mas para Gomes era uma questão de conhecê-los melhor. E essa tal Margot apareceu, já que era uma renomada designer de interiores, ofereceu dar uma repaginada na casa velha deles, que seria um desafio, mas faria de graça. E olha que até Wandinha ficou interessada em... Gostaria de ver o que essa mulher plastificada tem a nos oferecer. Bom, para tentar se entumar, Mortícia aceitou, e ela passaria lá no dia seguinte. Refioso descobriu que seu pai foi o maior espadachim da história dos Addams. O mazurca dele ficou para a história da família, então ele tinha um legado a zelar. Mas a tal Margot chegou com seu programa de reformas na casa, todo se cagando de medo da mansão horripilante, e já queria mudar as coisas dentro da casa, só que não imaginava que o lugar era tão horripilante assim. Ainda mais porque tinha um poço sem fundo, e Mortícia usava aranhas que moravam debaixo do seu vestido para atravessar. Enquanto isso, Wandinha conheceu a garota Parker, que olha, se o nome dela fosse Enid, seria perfeito. E Wandinha nunca tinha conversado com uma garota do mundo normal, já que estudava igual seu irmão dentro de uma jaula, e estava matando aula, cravando flechas nas costas do seu tio. E ficou interessada nesse lance de escola, e por que não conhecê-la, né? Já Gomes e Mortícia não gostaram muito da maluca, onde acharam que a pichação era o suficiente, mas ela na verdade queria derrubar a sua casa, senão nunca venderia as suas 50 casas do empreendimento. Mas ela mal imaginava que Gomes era rico, e podia comprar aquelas 50 casas com muita facilidade, mas para ela a família Addams vindo para a cidade, achou que outro tipo de intervenção seria necessária. Um outro tipo de intervenção é necessária. Para Wandinha, depois de emboscar o seu pai e sua mãe, queria conhecer a tal escola do ensino fundamental, e seria uma ótima oportunidade para atormentar outras crianças da idade dela. E no primeiro dia de aula encontrou a Parker, e viu que a garota era muito zoada pela popular da escola Beta. Gomes achou aquilo maravilha, e mesmo Mortícia não curtindo muito, mandou ela para essa tal escola fundamental de assimilação. Olha, nem foi para defender Parker, mas para conseguir uma inimiga, disse a Bethan que ela estava presa naquela escola com ela, e o terror iria começar. Pois Wandinha adorava atormentar. Enquanto isso, Margot espalhava boatos sobre a família Addams, que possivelmente eram assassinos procurados em 50 estados, e juntos muitas outras mentiras foram espalhadas para a população ficarem com medo e ódio dos Addams. E Wandinha, na aula de ciências, deu uma de Frank Stape, eletrocutando todos os sapos na sala e os transformando em sapos zumbis, e como mestre deles, ordenou que atacassem Beta. Ela é louca. Foi o dia que junto com Parker conheceu o resto da cidade, e Mortícia ficou preocupada, e não era com Wandinha, e sim com quem topasse com ela na frente. Mas naquela noite, depois de jogar em batalha naval, a mãe de Gomes chegou na casa, e também era avó de Mortícia, e ela acabou de chegar de Praga, foi presa por lá por contrabando, mas conseguiu escapar, pegou um navio chamado Somali, e passou o rodo do pôquer roubando e trapaceando a todos, e chegou a tempo de ver o mazurca de seu neto. Perceberam que com a velha estava tudo certo, mas já com Wandinha parece que não, pois ela apareceu com uma presilha de unicórnio na cabeça, onde Mortícia quase ficou com cor, sorte que um morcego chupou seu sangue a tempo. Mas Wandinha estava rebelde com sua nova amizade, então tentou recuperar a garota chamando para uma sessão espírita no dia seguinte, pois de outra vez seria apenas uma fase. Bom, mas Wandinha continuava mórbida e cruel, só que tinha uma amiga agora, e se afastou de sua mãe, não participando da sessão espírita naquela tarde, só que os espíritos do pai e da mãe de Mortícia disseram para não se preocupar, pois um Adamis dificilmente sai do caminho, então era só confiar na garota. Cafioso estava bem longe do sabre mazurca, pois não fez um passo certo desde quando começou a treinar, e agora então parecia estar ainda pior. Então Wandinha estava mais rebelde do que o normal, usando rosa, olha só, uma cor não permitida na casa, já achando que essa tal garota Parker era uma péssima influência para Wandinha, e a primeira vez que ficou de castigo. E não é que Parker mudou também completamente. Agora era uma garota gótica e mal-humorada, e sua mãe ficou horrorizada, ainda mais que a garota queria ser diferente e não plastificada igual a sua mãe. E como aquilo era influência de Wandinha, e já estava odiando os Adamis, foi a gota d'água e tomaria uma decisão drástica. Mas enquanto Faelzo tentava aprender ainda sobre o sabre mazurca, Wandinha tomou sua decisão, iria embora daquela casa e moraria com sua nova amiga, que não forçaria ela a ser quem ela não queria ser, desejando boa sorte para o mazurca,
pois agora seria uma fugitiva, assim como seu tio Chico foi um dia. E apesar dos Addamis não ligarem muito para esse lance de sentimentos, Mortícia ficou um pouco preocupada com Wandinha, assim como Gomes com seu filho, pois estava um dia do Mazurka e temia que tudo desse errado, ainda mais agora que aquela maluca da Margot queria acabar com eles. Minha intenção é botar pra quebrar. Tá bom. Mas então o fatídico dia chegou, e o primeiro a chegar na mansão assombrada foi o primo It, o primo mais estiloso do Gomes e Mortícia. Já Wandinha junto com Parker descobriu a sala secreta de Margot, onde vigiava todos os moradores da cidade, e estava escondendo um plano que não deu tempo de saber, pois Margot pegou as duas bisbilhotando a salinha, e ficaram as duas de castigo. E para desespero dos moradores de Nova Jersey, os Addamis chegaram na cidade. Então Margot, a traíra, mentiu nas redes sociais que a família Addamis estava planejando atacar toda a cidade, e precisavam espantá-los de lá de alguma forma. Tudo bem que são membros um mais esquisito do que o outro, mas estavam lá apenas para o Mazurka do Feioso e nada mais. E foi Wandinha que viu Margot armando todo o plano para expulsar os Addamis de Nova Jersey. Só que Wandinha não iria deixar isso barato. Quem atormenta minha família além de mim? Pois chegada a hora da tradição do sabre Mazurka de Feioso, e a tia Fuméria, a irmã da vovó, que decidiria se ele estava apto a ser um Addamis ou não. Primeiro ele começaria com os gritos de horror, depois a transição de criança para um adolescente, e ficaria apenas com o bigode Addamis. Finalmente o sabre Mazurka iria começar, mas era muito mais louco do que eu imaginava, pois ele tinha que lutar com toda a família Addamis, e Feioso não se saiu bem nessa, e infelizmente não conseguiu lutar no seu sabre Mazurka. E para piorar a situação, Margot começou a atacar a casa dos Addamis com uma catapulta, como se fossem monstros. Mas o real significado do Mazurka era proteger a família, com o que ele sabia usar melhor, e Feioso podia ser horrível com espada, mas com bombas era um verdadeiro craque, e foi ele que protegeu toda a família Addamis de ser esmagado por pedras, não só ele, mas Wandinha também com sua poderosa árvore Ichabod, e foi assim que os filhos de Gomes e Mortícia Addamis destruíram a catapulta de Margot. Caracas. Nessa população de Nova Jersey viu que os Addamis eram apenas uma família excêntrica e nada demais, e não eram monstros assim como Margot dizia, e Wandinha contou um segredinho dela, que Margot tinha câmeras escondidas nas casas, vigiando eles o tempo todo, e mesmo dizendo que era dona da cidade e que mandava naquele lugar, Parker queimou a cara de sua mãe em uma das redes sociais, onde tinha mais de 3 milhões de pessoas, e assim teve seu programa cancelado. Mas vejam como são as coisas, ela tinha um monte de casas para vender, e Fester tinha um monte de parentes para se levar, a oportunidade certa que precisava, e foram os moradores da cidade que ajudou os Addamis a reconstruir a mansão, e o tio Chico ficou com a mulher zero à esquerda que ele sempre sonhou, e Feioso finalmente foi consagrado um Addamis, e para finalizar o espírito maligno voltou para casa, e agora sim, a família mais bizarra do século. Terminaram o filme infeliz como sempre. Com o recente sucesso dos Addamis nos streams aqui do Brasil, essa animação ganhou um destaque. E olha só, ainda tem uma continuação. Então fiquem ligados que o segundo filme também veremos aqui no canal. Este foi o canal Sem Filmes, até o próximo vídeo. Olá, suave fui!